Muito bem, vamos lá então. Vamos dar início a mais uma área de conhecimento. Nós vamos falar hoje do capítulo 10 do PMBOK sexta edição. Capítulo 10. Capítulo 10. Gerenciamento das comunicações. Ok? Existe uma frase aí, não sei quem colocou uma vez, não sei se foi alguém do PMI, que é o seguinte, que não foi à toa que o PMI colocou, comunicações em projetos no capítulo 10, porque exige-se espera-se que a comunicação seja a nota 10 em um projeto. E nós vamos ver aqui bastante coisa bacana, bastante coisa interessante sobre gerenciamento das comunicações, que realmente é uma das áreas de conhecimento mais delicadas, né? Nós vamos ver aqui agora. São apenas 3 processos em gerenciamento das comunicações, né? Apenas 3 processos, mas assim, são processos bem abrangentes. Na verdade, não tanto os processos, mas muitos conceitos de comunicações. E vai cair bastante coisa sobre conceitos de comunicações no exame, ok? São apenas 3 processos. Talvez a gente vai perder um pouquinho mais, ou investir um pouco mais de tempo, mais para conceituar a comunicação, deixar bastante claro o que é comunicação, segundo a visão do PMBOK, segundo a visão do PMI, e devem cair razoáveis questões aí sobre comunicações, ok? Como eu disse já numa aula anterior, vai cair uma pergunta na prova, vocês não podem esquecer essa e mais 199, que é assim: comunicação é tão importante na gestão de projetos, comunicação é tão sensível, tão delicada, ela é tão estratégica para a gestão de projetos, que um profissional de gerenciamento de projetos chega a gastar, isso segundo pesquisas do PMI, pesquisas já muito antigas. O profissional de gestão de projetos chega a gastar 90% do tempo dele em comunicações. Quando eu estou conversando com a equipe, estou me comunicando. Quando estou redigindo um cronograma, atualizando um cronograma, estou me comunicando. Estou elaborando um status report, estou me comunicando. Estou fazendo conversas informais. Daqui a pouco nós vamos falar sobre conversas informais, comunicação formal e informal. Mesmo as comunicações informais, aquelas que a gente faz no elevador, no almoço, no bebedouro ali, tudo é comunicação em projetos, ok? Tudo é comunicação. Nós vamos ver que tudo passa por comunicações. O gerente de projeto está constantemente se comunicando, enviando e-mail, desenvolvendo reuniões, criando pauta, criando ata, distribuindo ata. Tudo isso nós vamos ver agora são comunicações, ok? Então 90% em tese do tempo médio de um profissional de gerenciamento de projetos é utilizado em comunicações nos projetos. Tudo bem? Tudo. Se for ver levantamento de escopo, comunicações, aprovação do escopo, comunicações, change, né? Change são comunicações, desenvolvimento de cronograma, comunicações fortemente, parte de levantamento de custos, ou seja, tudo, aquisições, quando eu faço interações com fornecedores, tudo passa por alguma forma, algum tipo, ou algum método, ou algum mecanismo de comunicações. E é tudo isso agora, turma, que nós vamos conhecer ao longo dos 3, são apenas 3 processos, não é uma área de conhecimento muito extensa, ok? Então vamos tentar entender bem a fundo, bem legal, o que se trata gestão das comunicações segundo o guia PMBOK. Só para antecipar, olha que simples em tese as gestões das comunicações. São 3 processos. O primeiro processo, o PMBOK diz que eu devo planejar todas as comunicações. O que é planejar as comunicações? Daqui a pouco nós vamos ver, vou mostrar para vocês. O primeiro passo para o planejamento das comunicações é fazer o levantamento das partes interessadas. Quando eu tiver identificado todas as partes interessadas, eu preciso conversar com essas partes interessadas, executivos, equipe, cliente, fornecedores, parceiros, TI, PMO, jurídico, área de qualidade. Eu identifico essas partes interessadas. Aí entra o primeiro processo de comunicações, que é planejar as comunicações. E junto com essas partes interessadas, eu converso através de reuniões e interações o que eles querem receber de comunicações, o que eles querem receber de informações. Eles querem status reports, eles querem
dashboards de cronograma, que são versões mais executivas de cronograma. Eles querem a curva S atualizada, que é uma forma de informação. Então eu levanto todos os tipos de informações que as minhas partes interessadas querem receber, de que forma elas querem receber, com que periodicidade elas querem receber, em que formato elas querem receber, em que métodos de comunicação elas querem receber. Então eu levanto tudo isso com as partes interessadas e monto um plano. Ponto. A saída do processo planejar o gerenciamento das comunicações é o plano de comunicações. O segundo processo de comunicações é muito simples, é gerenciar as comunicações. Na verdade, eu coleto as informações, eu gero a documentação, eu gero os dados e eu distribuo para eles conforme o meu plano. Ponto. Só isso. Distribuo para eles na periodicidade que eles querem, no método que eles querem, no formato que eles querem, os dados que eles querem. Então, o segundo processo de gerenciamento das comunicações é coletar e distribuir as informações conforme o plano. E o terceiro processo, que é monitorar as comunicações, é constantemente verificar se as informações que as partes interessadas estão recebendo, elas estão contentes, está contento. Se é realmente aquelas informações, se elas precisam de mais alguma coisa, se o formato está ok, se o método está ok, se elas estão felizes, se elas precisam de mais algum tipo de informação, ok? Ou se alguma informação está deficiente. Então olha que simples, eu planejo as informações, o que, como, onde, quem, lembra o que, como. O processo 2 eu distribuo as informações e o processo 3 eu confirmo se está tudo ok essas informações. Então esses processos eles são muito simples, ok? Eles são muito simples. O que a gente vai precisar entender aqui mais ainda são os conceitos que vão cair aí no exame, tudo bem? Ok? Acho que todo mundo já aí, então vamos dar início ao nosso módulo de comunicações. Vamos fazer um compartilhamento de tela aqui, ok? Fazer um compartilhamento de tela, excelente. Vamos lá. Excelente, excelente, excelente. Então vamos lá. Ó, nós vamos fazer um pouquinho, vai ser um pouquinho puxado agora no começo. Nós vamos ter bastante texto, porque como eu disse, tem bastante conceituação, tem bastante fundamentos aí sobre comunicações que a gente precisa estar bem afinado, ok? Talvez não seja muitas novidades aí para todo mundo. Nós vamos ver conceito de emissão, emissor, receptor, meios, coisas que talvez vocês já tenham visto aí em algum momento aí da vida dos estudos, né, desses conceitos básicos de comunicação padrão. Tá bom? Então esses primeiros slides aí, pedir um pouquinho de paciência, ele é mais textual, eu vou estar lendo com calma e contextualizando, para deixar bastante claro aí do que se trata, tudo bem? Vamos em frente, vou ativar aqui minha canetinha mágica. Então vamos lá, capítulo 10, ó, comunicação 10. Lembre-se, ó, 10 é o capítulo das comunicações e 90% é o tempo médio que se utiliza em gerenciamento de comunicações, tudo bem? Então bora, vamos avançando, capítulo 10. Vamos lá, gerenciamento das comunicações do projeto, capítulo 10. Bom, vamos lá. Como eu disse há pouquinho, vamos passar por alguns textos, só para a gente contextualizar e deixar bastante claro. Qualquer dúvidas e perguntas, vocês que estão aí online, levante a pauta aqui, tá bom? No nosso chat. Bora lá. O gerenciamento das comunicações do projeto inclui os processos, acabei de falar que são 3. São 3. São 3 processos necessários para garantir que as necessidades de informações do projeto e de suas partes interessadas sejam satisfeitas. Bom, só para lembrar, né? Aqui, ó, palavra-chave, partes interessadas. Partes interessadas. Deixa eu só relembrar um ponto-chave aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu voltar aqui no nosso mapa de processos. Só para relembrar, lá na fase de iniciação do projeto, opa, que isso? Vou fechar aqui. Lá na fase de iniciação, nos grupos de processo de iniciação do projeto,
Eu só tenho dois processos que são executados na iniciação. Um, que nós já falamos um pouquinho aqui, que é desenvolver o termo de abertura do projeto, que é aquele processo que é executado pelo patrocinador ou pelo superior do gerente de projeto. Basicamente é um processo que o gerente de projeto não executa, ele pode até participar na elaboração, dar todo o apoio na elaboração do processo, mas não é ele o responsável pela elaboração desse processo, e sim o patrocinador. É aqui que o gerente de projeto é nomeado, é aqui que ele é reconhecido como gerente de projeto, etc. e tal. Nós vamos ver tudo isso depois com calma na área de conhecimento de integração, ok? Veremos isso lá com calma. Agora, descendo um pouquinho aqui, ainda no grupo de processos de iniciação, olha o outro processo que se inicia, nessa fase. Olha o outro processo que se inicia nessa fase. É o processo identificar as partes interessadas, ok? É onde nós vamos conhecer no próximo módulo, né? No módulo seguinte, que são as partes que têm interesse direto ou indireto no projeto. Isso a gente vê com calma. Mas só para adiantar, esse processo, o principal objetivo dele é eu realmente, como o próprio nome diz, identificar quem são as partes interessadas direta ou indiretamente no meu projeto, que são as partes interessadas que eu vou estar lidando ao longo do projeto. No caso de comunicações, até a versão 4 do guia PMBOK, não existia essa área de conhecimento chamada partes interessadas, não existia. E era o seguinte, esse processo ele existia já no PMBOK 4 e ele pertencia ao grupo, ele pertencia à área de conhecimento de comunicações, ok? Então esse processo, antigamente, ou seja, até a versão 4 do guia PMBOK, ele pertencia à área de conhecimento de comunicações. O que o PMI fez? Criou uma nova área de conhecimento, que foi a área 10. Antigamente eram 9 áreas, agora são 10. A partir do PMBOK quinta edição, ele criou uma área de conhecimento chamada partes interessadas. Ele tirou esse processo de comunicações e colocou aqui como primeiro processo, como primeiro processo dessa nova área de conhecimento. Mas então, voltando, logo no início do projeto nós identificamos as partes interessadas para começar a fazer todo o trabalho do projeto. Porque quando eu vou identificar os requisitos, eu preciso das partes interessadas mapeadas. Quando eu vou definir escopo, é com base nas partes interessadas que eu defino escopo. Na criação do cronograma, eu utilizo as partes interessadas logo no início do projeto para definir cronograma. E por aí vai, ok? E no caso aqui das comunicações, nas comunicações, também eu preciso que as partes interessadas já estejam identificadas. Tudo bem? Nós vamos ver isso com bastante calma agora. Então vamos voltar lá. Repare então que para eu começar a mexer com comunicações, são os processos necessários para garantir que as necessidades de informações do projeto e de suas partes interessadas sejam satisfeitas. Com o desenvolvimento de artefatos e a implementação de atividades projetadas para realizar a troca eficaz de informações. Só traduzindo, artefatos são os templates, são os formatos de relatórios. Então é o template da ata, é o template do status report, é o formato do dashboard, ok? Desenvolvimento de artefatos. E implementação de atividades. Atividades são as minhas atas de reunião que eu faço, são os meus relatórios que eu preencho semanalmente, são os meus cronogramas que eu faço as atualizações semanalmente, ok? Então vamos lá, partes interessadas são identificadas, eu vejo o que elas querem receber para elas ficarem satisfeitas, desenvolvo esses documentos, esses formatos, os métodos para eles e executo atividades para coletar essas informações para gerar de forma eficaz a troca delas. O gerenciamento das comunicações do projeto consiste em duas partes. A primeira é desenvolver uma estratégia para garantir que a comunicação seja eficaz para todas as partes. A estratégia é eu sentar com cada parte interessada, verificar o que informação eles querem, em que formato eles querem, em que método de recebimento eles querem, em que periodicidade eles querem. Quando eu falo em montar uma estratégia, na verdade é o plano, tá ok? É o plano.
A primeira parte desenvolver uma estratégia, ou seja, o plano estratégico de comunicações, para garantir que a comunicação seja eficaz do ponto de vista do que eles pediram. Olha lá, eficaz para as partes interessadas. E a segunda parte, realizar as atividades necessárias para implementar a estratégia. Ou seja, é eu desenvolver os templates, é eu coletar as informações, é eu registrar as informações no template, é eu armazenar as informações, é eu distribuir as informações, ok? Então essa é a segunda parte. Então aqui está no planejar e aqui está meio que no executar. Tudo bem, pessoal? Por enquanto, dúvidas a gente esclarece, tá bom? Vamos lá, mais conceitos. A comunicação é a troca de informações intencional ou involuntária. Intencional geralmente as planejadas, né? Intencional geralmente são as planejadas. Deixa eu ver aqui, Alexandre. Deixa eu voltar aqui. Intencional geralmente são as comunicações planejadas, intencional. As involuntárias, geralmente aquelas de elevador, de almoço, no cafezinho, na água, ok? As informações trocadas podem ser em forma de ideias, instruções, emoções. Os mecanismos pelos quais as informações são trocadas podem ser... Vamos lá, ó. Pessoal, há uma grande preferência de que todas as informações do projeto sejam feitas de forma escrita e formalizada de preferência, ok? Escrita, ou seja, tudo no papel, tudo formalizado, tudo no tete-a-tete ali, tá bom? Principalmente quando se trata em mudanças, quando se trata em solicitação de informações oficiais. Por exemplo, mudanças é um caso, né? O meu usuário, o meu cliente, o meu patrocinador quer uma mudança, quer. Uma coisa básica é que ele gere e que ele solicite essa mudança de forma escrita e formalizada. Então, geralmente, nós temos ali, um dos objetivos de planejar as comunicações é eu, por exemplo, montar um template de preenchimento de solicitações de mudança, de escopo, de custos, de cronograma, ok? Que pode ser físicos, papel, mas geralmente são eletrônicos, template, e-mail. Tudo bem? Então essa aqui é uma das principais, a forma escrita e de preferência formalizada. Tudo que tiver no papel é de preferência para as comunicações do projeto. Pelo menos para a prova, há uma tendência a isso. As comunicações podem ser faladas, né? Ou seja, conversas, etc e tal. Olha lá, formais ou informais. Olha lá, então escrita e formal geralmente é a preferência, tá bom? Documentos formais, de mídia social. Por meio de gestos, através de mídias, imagens, ações ou mesmo apenas a escolha de palavras. Aí nós estamos falando de apresentações, etc e tal. A gente já vai avançar um pouco mais nesse conteúdo. Ó, as informações são feitas baseadas em escolha de palavras. Muitas vezes há mais de uma palavra para expressar uma ideia. Pode haver diferenças sutis no significado de cada uma dessas. Aqui, pessoal, só uma dica, né? Nós temos que tomar cuidado quando a gente fala de SPI, CPI, dashboard, status report, valor agregado, ou seja, às vezes são palavras que no nosso mundo de gerenciamento de projetos é perfeitamente entendido, principalmente quando nós estamos conversando com colegas da área, mas se a gente está falando com algum parceiro, algum cliente, algum fornecedor, muitas vezes a gente precisa tomar cuidado com as palavras que a gente expressa, ok? Às vezes não ser muito técnicos. Isso tem a ver com conflito ou com má interpretação de comunicação, tudo bem? Então isso aqui é uma coisa importante também que o PMBOK alerta. Escolha certa das palavras para o público certo, tá ok? Vamos avançar mais um pouquinho, bastante conceito, hein? As comunicações descrevem os meios possíveis pelos quais as informações podem ser enviadas ou recebidas. Ó, podem ser enviadas e recebidas está no plano de comunicações, que são os métodos, que são as tecnologias. Vou enviar por e-mail, vou enviar por WhatsApp, vou enviar por videoconferência, vou enviar as informações por portal, por intranet. Já vamos ver mais sobre isso.
Olha lá, seja por atividades de comunicações, como reuniões, apresentações ou artefatos, olha lá, e-mails, mídias, relatórios. Os gerentes de projetos passam a maior parte do tempo se comunicando. Opa! Maior parte, segundo estudos do PMI, 90%. Se comunicando com os membros da equipe e outras partes interessadas do projeto. Tanto internas, tanto internas, dentro dos níveis da organização, como externas. A comunicação eficaz cria uma ponte entre as diversas partes interessadas que podem ter diferenças culturais. Olha outro aspecto aqui importante a ser considerado nas comunicações de projeto. Olha só. Aspectos culturais. Às vezes eu estou lidando com o governo, às vezes eu estou lidando com uma empresa de tecnologia, às vezes eu estou lidando com uma empresa estrangeira, uma empresa americana. Às vezes eu posso ter 2, 3 parceiros no meu projeto internacionais de culturas diferentes. Posso ter um parceiro americano, um parceiro alemão e um parceiro chinês. Não sei se alguém já trabalhou com esses tipos de parceiros, fornecedores ou clientes. Eles têm culturas aqui, ó, que precisam ser consideradas, entendidas, para que facilite o quê? As comunicações com eles, ok? Isso aqui é muito importante. Ó, diferentes em níveis de expertise, perspectiva e interesses. Outro ponto importante aqui. Às vezes a minha TI tem um determinado interesse no projeto, então o meu nível de comunicação com o TI é outro. Às vezes o meu cliente final tem outro grau de interesse, então o meu detalhamento, a minha estratégia de comunicação com ele é outra. Olha que importante, olha que legal isso que o PMBOK nos traz, nos alerta, né? As atividades de comunicação podem ter muitas dimensões, incluindo, mas não se limitando, as internas, já vimos, com foco nas partes interessadas dentro do projeto. As internas, como eu falei, fornecedores, clientes, parceiros, ok? De novo, reforçando, as comunicações podem ser formais, relatórios formalizados, reuniões formalizadas com atas, periódicas e ad hoc. Ad hoc é que não tem tanta formalização. Ó, pautas e atas de reunião, sínteses, briefings para partes interessadas e apresentações, ou seja, tudo isso são métodos formais de comunicações. Deixa eu ver que a Noriko colocou aqui. Normalmente se faz um glossário e ele verifica se é preferência do cliente. Isso, Noriko. Daqui a pouco eu vou ver se eu acho aqui. Eu tenho aqui alguns planos de comunicações que a gente costuma fazer no mercado. Né? É uma matriz que a gente coloca lá todos os nomes das partes interessadas e o que eles querem receber, como e onde. Já já eu vou tentar localizar aqui para mostrar para vocês. Mas exatamente, normalmente se faz um glossário, na verdade é uma matriz de comunicações que a gente monta. Não, é caso assim que tem cliente que você não pode usar o inglês, sabe? Ah, tá. Uhum. E assim, tudo tem que ser traduzido, você não pode falar a palavra empresas nacionais, né? Aquelas Uhum. bem fechadas. E aí é engraçado. Não, é verdade. É como eu falei agora há pouco, Nurico, tem empresa, por exemplo, que não aceita que eu fale SPI. O que é SPI? Eu não Exatamente. sei o que é SPI. O que é dashboard? Para mim é relatório É, executivo. Para mim é relatório executivo. Eu não entendo o que é dashboard. Então, realmente, tem que fazer como você falou, uma espécie de um índice lá, um glossário, porque para nós que somos uma empresa de projetos e tecnologia, tem muitos termos que para eles não fazem sentido. Não fazem sentido. Como, por exemplo, eu tenho um caso, acho que cabe aqui. Nós pegamos uma vez um projeto, nós, empresas de software, pegamos um projeto para uma empresa de telecom aqui em São Paulo, na Vila Paulista, e a nossa analista ela foi lá, a gente fez todo o levantamento de requisitos com ela, com a cliente. Depois de uma semana a gente mandou um documento para ela validar as especificações dos requisitos. Aí ela pegou e falou assim: nossa, esse documento que vocês mandaram, eu não entendo nada que vocês estão falando. Tem um monte de bonequinho aqui com balãozinho, até parece histórias em quadrinho, ela brincou. E na verdade o que era? Era um documento chamado caso de uso, que a gente usou uma conotação chamada UML, que tem lá os bonequinhos que representam as interações, os requisitos, né? E assim, a cliente falou: eu não entendo nada disso que vocês estão falando. Então, assim, isso era um problema do quê? De comunicação, porque nós estamos usando um artefato, um documento, que o cliente não reconhecia aquele formato, ele não entendia o que eram aquelas siglas, o que eram aquelas nomenclaturas. Então, o que isso nos mostrou? Qual foi a lição aprendida? A gente realmente fazer um depara, como você falou, Noriko, se eles entendem aquilo e vice-versa.
Ou seja, a gente precisa alinhar as comunicações do projeto para não ter conflito, para não ter ruído, que é o que nós vamos ver já já. Ruído é tudo aquilo que atrapalha a interpretação do projeto de ambas as partes. Então realmente a gente precisaria fazer isso aí mesmo. Né? Não parece empresa da Coreia do Norte. É isso aí, Antônio, é verdade. Então esse negócio de comunicação ele é muito importante. Por isso que ele fala aqui, ó, diferenças culturais e organizacionais. Ó, diferentes níveis de expertise. Nós, empresa de software, conhecemos tecnicamente vários conceitos de desenvolvimento de software, mas para o cliente ele não conhece nada disso. Então ele fala, o que é isso que vocês estão me mandando? Um monte de bonequinho e tal. Então, conclusão, tivemos que gastar mais 2 dias para refazer toda a documentação que a moça, ou seja, a nossa analista havia desenvolvido na nossa linguagem ali, tivemos que refazer numa linguagem mais textual, um documento Word, onde a cliente tinha mais entendimento. Ou seja, para ela a comunicação era mais clara naquele formato e naquele tipo, né, naquele método. Então é muito importante realmente isso aí. Deixa eu ver o que a Lu colocou aqui. Vocês sabem que em cada cliente tem o que adequar, ata de reunião, status report, comunicação no modelo deles. Isso, Lu. Por isso que relembrando, todos os processos praticamente de planejamento tem aquela pergunta. Ativos e processos organizacionais, entender cultura, entender tudo. Né? Nós vamos ver já em gerenciamento, no primeiro processo, planejar o gerenciamento das comunicações, tá lá. Logo na entrada eu preciso descobrir o cliente, quais são os padrões do cliente, o que ele entende, o que ele não entende, ok? Por exemplo, por que empresas contratam certificados PMPs? Porque vai contratar vocês para conversar, por exemplo, com o gerente de projetos lá do fornecedor, o gerente de projetos do cliente, para falar a mesma língua, ok? Para a gente botar, ou seja, a comunicação ela está adequada. Que nem um amigo meu outro dia, nossa, Marcos, eu fui numa empresa onde lá eles são bem modelo PMBOK, bem modelo americanizado mesmo de gestão de projetos. E era legal que todas as siglas, tudo que eu ia falando com o pessoal do PMO de gestão de projetos, era tudo entendível. Entendível porque era o padrão de comunicação ali, né? Ele estava tendo uma reunião com o PMO do cliente, junto com os gerentes de projeto do cliente, na qual a linguagem batia porque todo mundo entendia uma padronização, por exemplo, baseada no guia do PMBOK. Ok? Isso é muito legal, né? Joinha, vamos em frente. Olha quanta coisa importante, pessoal. Tá vendo? São apenas 3 processos, mas olha toda a conceituação que a gente precisa entender por trás disso. Olha lá, as comunicações podem ser informais, ok? Bate-papo de café, etc e tal, e-mail, etc e tal. Apesar que e-mail para nós aqui é uma coisa mais ou menos formal, mas aí depende, né? Ó, depende do foco hierárquico. Vamos ver o que é isso. A posição da parte interessada ou grupo com relação à equipe do projeto afetará o formato e o conteúdo da mensagem. Opa, é aquilo que eu falei agora. Se eu estou conversando com o pessoal da área de projetos, o meu formato de comunicação é outro. Se eu estou conversando com a área mais executiva da empresa, eles não têm essas nomenclaturas, esses conhecimentos técnicos em gerenciamento de projetos. Ok? Aqui, ó, o foco hierárquico ele fala, eu posso fazer uma comunicação upward, para cima, né? Para alta administração. Eu posso ter uma comunicação para baixo, para a equipe de projeto, ou horizontal. Aqui, pessoal, entra um pouquinho do que eu já comentei, da tal da... Eu falei de liderança 360, a gente tem a comunicação 360, né? Que é exatamente o que ele está falando aqui, ó. Eu me comunico com os executivos da empresa, o UP, me comunico com a parte dos meus subordinados down, para baixo, e eu tenho as comunicações horizontais aqui, as horizontais aqui, né? Com os meus pares, cliente e com meus parceiros. Então isso aqui também é chamado de comunicação 360 graus. A gente tem a liderança 360 e temos nesse caso a comunicação 360 graus, que é exatamente isso aqui que ele está explicando. Muito legal, né? Olá, temos comunicações de forma oficial, relatórios formais, né? Nós somos uma empresa, por exemplo, que tem ações na bolsa e a gente precisa anualmente estar gerando relatórios de status report de um determinado projeto que interessa os investidores, relatórios para órgãos, relatórios governamentais, tudo isso também são comunicações de caráter oficial. Temos, obviamente, as não oficiais, às vezes são comunicações um pouco mais internas,
entre nós, uma situação de um projeto, alguma solicitação. Comunicações com foco em estabelecer e manter o perfil e o reconhecimento do projeto e desenvolver relacionamentos sólidos entre a equipe do projeto e suas partes interessadas usando meios flexíveis. Olha lá, o bate-papo de café, bate-papo de almoço, bate-papo de elevador, bate-papo de água. Ok? Ó, as escritas e orais são formas de comunicação. Sempre relembrando, óbvio, né? Nós temos constantemente as orais. Mas de preferência, sempre quando for fazer alguma validação, alguma aprovação, alguma coisa mais especial dentro do projeto, de preferência sempre as escritas, ok? As escritas formais, a formalização. O cliente chega, Marcos, preciso que você me altere um escopo do projeto. Tudo bem, cliente, faz o seguinte, você consegue me formalizar por escrito? Me manda um e-mail pedindo o que você precisa. Ok? Temos as verbais, né? Aquela comunicação. Aqui, ó, fala um pouquinho de... o PMBOK aborda as comunicações verbais e não verbais, e principalmente as não verbais, como expressão, postura, tom de voz, ok? Inflexões, ó. Tudo isso são formas de comunicação, ok? Formas de comunicação. O jeito, por exemplo, uma coisa é eu ter uma apresentação para minha equipe, usar um linguajar, usar um traje. Outra coisa é eu fazer uma apresentação executiva para os investidores da empresa. De repente eu preciso ir de terno, preciso ir com uma apresentação com o perfil, com o formato da empresa, uma coisa bem planejada. Ok? Eu tenho uma abordagem um pouco diferente, ações um pouco diferentes. Isso depende muito, né, do meu público, tá? Mas isso tem tudo a ver. Se eu uso mídias sociais, websites, comunicados à imprensa, tudo isso são coisas, são escritas. Nossa, vocês viram, pessoal, quanta coisinha, quanto detalhe aqui para entender, a saber para a prova? Vamos lá, as comunicações do projeto são baseadas em esforços para evitar... Opa, ó, olha aqui um dos principais objetivos de um bom gerenciamento de comunicações, ó. Olha um dos principais objetivos. Esforços para evitar mal-entendidos e equívocos de comunicação. Ok? Ó, entender a necessidade a fundo das partes interessadas para selecionar cuidadosamente os métodos, os meios e as mensagens desenvolvidos a partir do processo de planejamento. Ok? Olha que legal, o PMBOK 6 trouxe um conceito chamado 5-6. Muito legal isso aqui. A considerar na hora do planejamento das comunicações. Mal entendidos podem ser reduzidos, mas não eliminados. Usando os 5-6 das comunicações escritas na redação de uma mensagem tradicional escrita ou falada. Aí ele fala, olha, quando eu for desenvolver uma comunicação escrita ou falada, há um ponto de atenção. Que ela seja correta, que a gramática e a ortografia sejam corretos. O uso eficiente da gramática, a ortografia incorreta pode ser uma distração e também pode introduzir distorções na mensagem, reduzindo credibilidade. Aliás, aqui é um barato, né? Porque, como hoje em dia a grande maioria das comunicações são por texto, são por e-mail, por exemplo, eu outro dia estava lendo uma questão sobre isso, às vezes dependendo do estado de espírito de quem é o receptor da mensagem, ele pode interpretar uma determinada gramática incorreta como alguma coisa errada. Por exemplo, colocar alguma frase, atenção, por exemplo, dentro de um texto em letra tudo maiúscula, pode dar a entender que você está sendo um pouco grosseiro na sua comunicação. Atenção, ou seja, você está chamando, você está querendo destacar de uma forma a palavra atenção, mas o fato de você colocar em maiúsculo, o receptor pode entender de forma diferente. Então essa parte de gramática, ortografia, elas são importantes. A informação precisa ser concisa. Expressão concisa e eliminação do excesso de palavras. Ou seja, uma mensagem concisa e bem redigida reduz as oportunidades de erros de entendimento da intenção da mensagem. As mensagens precisam ser claras. Propósito e expressão claros, direcionados à necessidade do leitor. Segue abaixo... senhor cliente, segue abaixo o relatório de impacto, ou seja, entre parênteses, o que precisará ser alterado para atendermos a sua solicitação de mudança. O que é impacto para o cliente? Ele sabe? Se ele não sabe o que é impacto, eu preciso traduzir o que é impacto. Para nós em projetos, relatório de impacto é tudo aquilo que vai alterar, que vai modificar o planejamento
tudo que vai impactar o planejamento atual do meu projeto, mas o meu cliente sabe disso? Sabe disso? Então eu preciso ser mais, né, direto com ele. Ok? Coerente, fluxo lógico e coerente de ideias. Fluxo lógico e coerente de ideias e uso de marcadores. Aliás, o tal dos bullets, né? Senhor cliente, conforme solicitação de mudança abaixo, seguem os impactos, ou seja, as alterações serão necessárias. Ponto. Em tempo, precisaremos de mais 30 dias para concluir o projeto. Custos, outro bullet. Precisaremos de mais R$ 48.000 de aditivo para cumprir o budget do projeto. Recursos, precisaremos de mais 2 analistas para cumprir as tarefas, ou seja, usar bullets. Ok? Bullets. Controlada. Fluxo de palavras e ideias controlado. Controlar o fluxo de palavras e ideias pode envolver imagens ou apenas resumos. Ou seja, uma outra forma também é de no final eu fazer um pequeno resumo, uma pequena síntese do que foi combinado ali em cima, do que foi tratado. Tá bom? Acho que em texto nem tanto. Geralmente a gente faz isso numa apresentação pessoal, num curso como esse, por exemplo, que a gente faz um resuminho no final. Tudo bem, turma? Olha que legal então, uma técnica aqui, uma dica que o PMBOK traz para nós aí, para a gente usar aí dentro dos 5, 6 de comunicações para poder fazer redigir um conteúdo bem claro, que consiga transmitir uma comunicação bem clara. Oi. Bem, Carlos. Oi, Carlos. Joia, cara, você falou uma coisa que esse final de semana eu encontrei com um amigo meu e ocorreu exatamente isso que você falou em relação à gramática e ortografia correta. Ele tem uma operação em um órgão público aqui em Brasília, ele mandou um documento para esse órgão e dentro desse documento ele arrumou uma palavra, né? Faltou uma letra lá. E o órgão devolveu o documento, falou que não poderia aceitar, ele teve que refazer o documento e reenviar para o órgão. E o gestor daquele órgão falou, cara, eu não posso aceitar, porque se eu aceitar, estou colocando meu na reta por causa desse eu seu. Então, faça de novo. Ele teve que ir lá no órgão pegar e refazer o documento. Então, assim, nossa, Carlos, acontece mesmo. Acontece mesmo muito, Carlos. Tem empresas, por exemplo, Carlos, que o contrato, a especificação, ela passa por uma área jurídica e às vezes os jurídicos têm uma pessoa lá só para fazer as interpretações dos textos. É uma coisa muito louca. E governo tem bastante disso, né? Porque qualquer coisinha, qualquer problema lá pode dar interpretação. Você quer ver um caso também de uma aluna minha, que ela me contou. Eu já escutei algumas histórias dessa, não sei se vocês já viram. Mas a dela foi mais destacada, porque assim, por exemplo, a palavra etc, ela precisa ser cuidadosamente olhada, principalmente quando se fala em definição de escopo de projeto. Ela falou para mim que eles fecharam com um projeto com o governo, com uma determinada prefeitura, e a prefeitura tinha uma lista lá no contrato apareceu lá uns 12 itens de requisito, 12. Vai entregar o relatório de relatórios, relatório A, relatório B, relatório aí na 13ª linha tinha e etc. O que aconteceu? Quando eles entregaram os 12 relatórios que estavam no contrato, na especificação de escopo, a usuária da prefeitura falou assim, agora eu preciso mais desse relatório, desse relatório e desse relatório. Ela pediu mais 3 relatórios. Aí a consultoria falou, não, mas está fora. Ela falou, não, peraí, está dentro do etc. Está dentro do etc. Bom, conclusão, o jurídico da consultoria falou o seguinte, ó, qual é o tamanho dessa bucha aí? Não é tão grande, então faz o seguinte, implementem os 3 relatórios que eles pedem, e peçam para tirar, e aí um pouco você falou, Carlos, peçam para tirar esse etc do contrato. E tiveram que refazer isso aí, para não dar problema futuro. Para lá na frente a empresa falar assim, o governo falou, agora eu quero mais 3 relatórios, mais 2. Por quê? Um problema básico de comunicação começou a gerar uma demanda que poderia dar problema lá no jurídico. Uma outra história que eu tenho, trabalhei para uma empresa que ela fazia suporte de infraestrutura para algumas empresas. Aí uma grande empresa de cigarro lá do sul ligou para eles e falou assim, ó, é o seguinte, eu gostaria que vocês trocassem para mim a lâmpada do meu projetor da sala de treinamento. Aí o pessoal do suporte foi olhar e falou assim, ué, mas nos itens que a gente faz a substituição, não consta a lâmpada de projetor.
Aí a cliente falou assim, mas ó, olha aqui no contrato, tem a lista toda e mais o etc. Olha só, foram colocar um etc. numa lista de serviços, de materiais passíveis de troca. Bom, que conclusão? O dono da empresa disse o seguinte, ó, faz assim, o cliente é muito bom, nós não vamos entrar em conflito com eles por causa de uma lâmpada de R$450. Vai trocar a lâmpada, mas pede para tirar o etc. Né? Pede para tirar o etc. Aí foi lá, deram a lâmpada para a empresa, só que pediram para trocar o etc. Então são detalhes, às vezes, que ó, dão margem à comunicação, né? Cada um interpreta da sua forma. Então, aqui, ó, essa questão clara aí, né, como por exemplo o Carlos está falando, é importantíssimo, ok? Não pode dar margem à interpretação, não. Para não usar mais etc, né, Marcos? É bom que você falou isso que vou mais usar o etc aí. Esse etc. Então aí eu aprendi o seguinte em projetos, quando se fala de escopo, etc, outros, alguns, poucos, isso aí são palavras que não entram principalmente na definição do produto ou do serviço do projeto. Senão dá margem. A moça disse que eles tiveram que implementar os relatórios para não ter problema, porque o cliente se apegou no etc. Putz, grila, etc. Outros, demais. Então tudo isso precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque falta o quê? Falta uma clareza, né? Falta uma questão concisa na comunicação. Interessante isso, né? Então por isso que o PMBOK traz bastante, conceitua bem para nós essa questão da importância da comunicação. Bom, vamos lá. Mais um pouquinho de conceituação. Daqui a pouco nós vamos entrar nos processos. Olha só, a entender para a prova. A anatomia de uma comunicação. Só uma coisinha, pessoal. Existe o conceito assim. Existe o conceito básico de comunicação, acho que já aparece, mas deixa eu adiantar. Toda comunicação ela tem um emissor. Ó, existe uma comunicação. Comunicação é o conteúdo. Mas toda comunicação ela é feita pelo emissor, ela é transmitida por um meio e ela é recepcionada por um receptor. Então, eu estou falando agora, eu estou gerando uma comunicação aqui, eu sou o emissor, estou gerando uma comunicação aqui, transmitindo pelo meio da internet, e vocês estão recepcionando, vocês são os receptores da comunicação, ok? Então, eu estou gerando, eu, emissor, gero uma comunicação, transmito pelo meio que é a internet, e vocês recebem aí, ok? Então esse é um conceito básico. Emissor, tem a comunicação, o meio está aqui e vocês fazem a recepção. O que acontece é que a gente precisa tomar cuidado. Deixa eu falar aqui. Eu, quando falo no meu microfone, eu, emissor, a mensagem está sendo codificada em bits e bytes. Ela é codificada em bit e byte. A mensagem é transmitida pela internet. Ela é decodificada para vocês em linguagem de voz e vocês recebem a codificação. Ok? Então, quando você se comunica com a equipe ou com vocês, precisa codificar a sua mensagem numa chamada telefônica. No caso, pelo áudio aqui. Ou um documento. Às vezes até mesmo numa linguagem diferente. Opa! Se eu estou falando em inglês aqui, vocês decodificam aí. Ó, a equipe decodifica. No caso, o sistema, a internet decodifica o que eu estou falando para vocês aí, tá? Eu estou falando numa linguagem normal, está sendo traduzidas em bits e bytes, está sendo codificadas em bits e bytes, emitida pelo meio, internet, e aí o bit e byte é decodificado numa linguagem que vocês podem me entender. Tudo bem? Então nós temos o conceito aqui da codificação e o conceito da decodificação. Ruído é qualquer coisa que distorça e distraia ou, de qualquer outra maneira, faça com que a mensagem sofra perdas. Às vezes vocês falam, poxa, Marcos, tá picotando o seu áudio, Marcos, não estou te escutando, tá muito baixo. Aí eu falei, pessoal, peraí, deixa eu reinicializar a sessão para eliminar ruídos, tudo bem? Então, ruído é qualquer coisa que possa atrapalhar a comunicação. Ou que a decodificação chegue muito péssima para vocês, ou que vocês não consigam decodificar. Tudo bem, pessoal? Esse é o conceito básico, então.
Então, eu sou um emissor, eu codifico uma mensagem, eu transmito essa mensagem por um meio, vocês decodificam e recebem como emissores, ok? Então, eu sou o emissor, eu emito a mensagem, vocês são os receptores, tá bom? Mensagem vai por um meio e eu preciso evitar que tenha ruídos no meio aqui para vocês terem o ok na mensagem. Tudo bem? Então, isso é um dos conceitos da comunicação importantes para a prova. Por incrível que pareça, para a prova. Tá bom? Vamos avançar mais. Ah lá, já falei, a sequência básica da comunicação. Então, eu codifico os meus pensamentos, a minha ideia. Então, eu estou passando para vocês aqui o meu conceito sobre comunicações. Eu estou transmitindo para vocês a comunicação através de uma mídia, ok? Através da internet. A transmissão dessa mensagem pode ser comprometida por vários fatores. Distância, tecnologia desconhecida, infraestrutura inadequada, diferença cultural, falta de informações prévias. Esses fatores são coletivamente chamados de ruído, que eu acabei de explicar. Vocês codificam aí. E olha o que eu falo para vocês. Pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Me deem um ok aqui no chat se vocês estão me ouvindo. Aí vocês escutam e vocês falam aqui, ó. Após receber uma mensagem, o receptor são vocês. Confirma o seu recebimento, o que não significa necessariamente que ele concorda com vocês. E aí vocês dão feedback também. Quando eu falo assim, e aí pessoal, entenderam? Dúvidas, perguntas, curiosidades, observações? Olha lá, após a mensagem ser recebida por vocês e decodificada e entendida, o receptor codifica o pensamento, vocês entendem o que eu falei, né? Em seguida transmite para mim. Vocês entenderam, pessoal? Sim, Marcos, sem perguntas? Sim, sem perguntas. Tudo bem? Então, olha aqui, uma sequência básica. Quando eu faço uma apresentação, kick-off, eu apresento todo o planejamento do projeto para o meu público, né? E depois eu pergunto, pessoal, alguma dúvida, alguma informação, senhores patrocinadores, senhores clientes, fornecedores, parceiros, equipe, alguma dúvida? Olha só, constantemente, pessoal, olha que bacana, a gente acaba no detalhe não analisando, mas constantemente a gente faz isso toda hora. Olha que legal, toda hora estamos fazendo isso, ok? Então a estrutura de uma comunicação é feita por esses, basicamente, 5 itens. Tá? Eu tenho uma mensagem na minha cabeça, codifico ela numa linguagem, transmito ela por algum meio, vocês recebem e decodificam, me confirmam se recebeu e se quiserem pode dar um feedback. Se quiserem, pode dar um feedback sobre a mensagem. Beleza? Beleza? Opa, esse aqui é legal. Para prova, olha só, decorem essa fórmula, turma. Para prova, 2 ou mais perguntas sobre canais de comunicações irão cair no exame. Bom, é o seguinte, vamos explicar algumas coisinhas. Quanto mais partes interessadas um projeto tiver, maior é a minha complexidade de comunicações. Eu vou dar um caso para vocês, muito emblemático para mim. Eu tocava o PMO de uma empresa e às pressas, a toque de caixa, uma área comercial da nossa empresa, ela fechou o projeto com uma grande empresa de call center, aqui no Brasil, uma grande empresa de call center, para implementação de um RP. E eles fizeram isso atropelado, não passaram o projeto pelo PMO, a gente acabou não conversando sobre metodologia com eles. Foi uma atropelação só, nós ficamos meio à margem dos processos iniciais da contratação desse projeto. E basicamente a gente ficou informado, eu do PMO, fiquei informado que ia haver o kickoff já quase 2 semanas depois das tratativas entre a área comercial da consultoria e o cliente. Bom, eu só fui tomar ciência do projeto mesmo no dia do kickoff, onde eu fui convidado para participar. Ao chegar no kickoff, o gerente de projeto estava lá, da nossa consultoria, com uma apresentação pronta, e dentro da sala haviam quase 90 pessoas ali dentro para assistir o kickoff dele. 90 pessoas.
E o que aconteceu? Quando ele começou a falar, primeiro que deu um problemaço, né? Porque ele era um profissional extremamente técnico, conhecia bastante do RP, só que ele tinha um dos probleminhas básicos da comunicação, né? Ele tinha uma dificuldade de falar em público muito grande. Ele ficou extremamente nervoso com aquela situação, ele ficou extremamente nervoso com aquela muvuca de pessoas ali dentro, nem ele sabia que ia ter tanta gente. Esse foi o primeiro problema. E o segundo problema, ele começou a fazer uma apresentação extremamente técnica. Ou seja, ele não sabia direito que a grande maioria eram os usuários. Tinha gente do executivo, tinha gente do jurídico, tinha gente do PMO, do cliente. Tinha gente que veio dos outros estados, gerentes de negócios, das áreas de negócios da empresa, do cliente ali. E ele acabou preparando uma apresentação extremamente técnica, que ficou muito focada em questões técnicas e começou a irritar, por exemplo, uma boa parte da plateia. Começaram a fazer perguntas para ele de vários aspectos que ele não sabia responder. Conclusão, ele ficou muito nervoso, ele suava. E ao final da apresentação, alguns executivos do cliente perguntaram para a área comercial o seguinte: vocês têm certeza que é esse cara que vai tocar o meu projeto? Por quê? Porque, na verdade, apesar de ele ser tecnicamente muito bom, ele falhou em vários aspectos de comunicação, entre elas as não verbais. Ele suou, ele estava nervoso, ele não conseguia responder algumas perguntas. E isso colocou em xeque o projeto, ok? Bom, o que aconteceu? Nos dias seguintes que se sucederam a esse kickoff dele, ele começou a receber uma enxurrada de e-mails de tudo quanto é canto, de gente querendo saber coisa que ele não respondeu no kickoff, gente querendo informação, gente querendo saber de cronograma, gente querendo saber que hora que vai conversar com eles. Ou seja, deu uma confusão violenta. Ele chegou a receber quase 30 e-mails de partes interessadas diferentes, ok? Bom, o que eu quero dizer com isso? Voltando ao comecinho dessa explicação, quanto mais partes interessadas, mais complexa a informação, mais complexa a comunicação, desculpe. Imagina eu tenho que sentar, se eu for seguir o que o PMBOK me prega, eu tenho que mapear lá 30, 40, 60, 90 partes interessadas e sentar com eles e perguntar: parte interessada 1, que documento você quer receber? Que informação que você quer receber? Que status report você quer receber? Você imagina eu fazer isso para cada uma das 30, 60, 90 pessoas. Fica inviável. Então, assim, quanto mais partes interessadas eu tiver, maior serão os meus canais de comunicação. Quanto mais partes interessadas eu tenho dentro de um projeto, maior é meus canais. Então, uma dica que a gente faz aí, uma estratégia de comunicação é o seguinte: eu não vou conversar com todas as áreas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a parte interessada 1. E essa parte interessada 1, ela é o quê? Ela é uma parte interessada do cliente. Então eu vou sentar com ela e falar assim: cliente, ou eu faço uma reunião na minha área cliente e digo o seguinte: quantos clientes vocês são interessados no projeto? Nós estamos em 8. Então eu vou eleger ou vocês elegem um ponto focal da área cliente, que seja o meu contato, né, do projeto. E vocês, junto com a parte interessada 1, vão definir quais são os requisitos de comunicação que vocês querem. Vocês querem receber ata, vocês querem receber status report, cronograma, mas eu vou conversar apenas com um ponto focal. O TI, quem vai ser o ponto focal de vocês aqui? O PMO, quem é o ponto focal de PMO que eu vou conversar sobre o projeto? Ou seja, eu reduzi os meus pontos de comunicações para ter isso mais enxuto, para mim ter um canal menor. Porque já pensou eu ter que responder e-mail para as 8 áreas, para os 8 clientes? Não. Eu vou responder e-mail para um só. Eles que se reúnam e que definam o que eles precisam de comunicações e eu vou atender apenas um, ok? Apenas um. Porque, vejam só, cai na prova uma pergunta seguinte: você é um gerente de projetos e tem mais 8 partes interessadas no seu projeto. Quantos canais de comunicação tem nesse projeto? Então vamos dar um exemplo de um cálculo que vai cair para vocês no exame. Como é que eu determino o número de canais? Eu pego o número de partes interessadas, multiplico por ele menos 1 e tenho o resultado. Então, por exemplo, deixa eu perguntar para vocês aqui, pergunta da prova.
Existem 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes interessadas nesse projeto. Quantos canais de comunicação existem nesse projeto? Vocês saberiam me responder com base já nesse cálculo, nessa fórmula que vocês precisam decorar para a prova? Lu, coitado mesmo, sofreu, viu? Só para você ter uma ideia, Lu, 45 dias depois do projeto, tivemos que tirar ele. Aliás, o cliente pediu para tirar, né? Então, Noriko, você está falando 15, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 canais. 6 menos 1 igual a 5. Então, 6 vezes 5 igual a 30. 30 dividido por 2, então... Parabéns, Noriko. Pergunta certa para o exame. 15 canais de comunicação. Exato, Celso, isso, Rose. Tá? 15 por quê? Porque a parte interessada 1 pode falar com a 2, com a 3, com a 4, com a 5, com a 6. Então, ok? Então, assim, todo mundo praticamente fala com todo mundo. Tá? Então, os canais, eles se cruzam bastante. Então, quanto mais parte interessada eu tiver dentro do projeto, maior são os canais e, principalmente, mais complexo e mais trabalhosa será o meu planejamento de comunicações. Antônio, a forma considerada somente as partes interessadas ou GP? Antônio, ótima pergunta. Fiquem atentos ao que o enunciado da pergunta na questão do exame vai ter. Se ele falar assim, Antônio, você tem 5 partes interessadas no projeto, olha só, Antônio, você tem 5, então é você mais 5, então são 6. Se ele falar o projeto tem 6 partes interessadas, então são 6. Precisa ler com calma, nós vamos ver depois, vai ter alguns exemplos para nós aí. Precisa ler com calma o detalhe da pergunta. Me levaram em um cliente metrô com 20 dias de empresa para a reunião de kickoff com 18 pessoas na sala. Isso, 18 pessoas na sala, Lu. 18 mais você, 19. Eu faria a seguinte conta, né? 19 vezes 18. Oi, quem ia falar? Oi, Lu. Oi, Marcos. Oi. Fizeram isso comigo. O que eu acho que o gerente de projeto tem que deixar bem claro para qualquer cliente e seja desde o presidente da empresa, alguma coisa assim. Somos seres humanos, falhamos, eu não tenho a resposta para tudo que vocês me perguntam. Vou levar para dentro de casa para dar a informação. Estou anotando aqui isso. Exatamente. Eu amarelei na hora. Deu um frio na minha barriga e eu falei assim, Luciana, você já passou por coisas piores. Você não vai se intimidar com esse povo, não. E toquei a reunião assim com tanta firmeza. O pessoal, fui até o final do projeto e eu tinha 20 dias de casa. Eu nem sabia direito sobre o projeto, pra vocês terem uma ideia dos rabos de foguete que me colocam. Te botaram numa enrascada. Então, Lu, o que você fez foi corretíssimo. Você já foi com uma estratégia montada. Né? Foi nada. É. Eu que me improvisei na hora. Você traz assim, você conseguiu. Né? Você conseguiu na hora improvisar tudo aquilo ali. O problema todo que é aquele ponto lá, né? Comunicação é tudo. E o PMBOK, ele alerta algumas coisas, principalmente nas expressões não verbais. Porque assim, se você fica nervosa, se você gagueja, se você fala que não sabe lá na frente, mas não tem olha, não sei, mas vou levantar. Essa é a estratégia, esse foi o seu improviso que te salvou. Olha, eu não tenho essa informação agora, eu estou levantando, estou anotando, qual é seu nome, por gentileza, seu e-mail. Até amanhã às 14 horas te passo essa informação. É isso, jogo de cinturas. Eu falei, Marcos, exatamente. Eu falei assim, pessoal, eu sou gerente de projetos, eu faço a gestão do projeto, não sou técnica, não vou ter informações técnicas para passar para vocês, tá? Aqui o meu consultor para esclarecer as dúvidas técnicas. O que além do que vocês perguntarem que nós não soubermos informar, eu vou anotar para a gente tirar as dúvidas depois para vocês. Isso é um compromisso meu com vocês. E assim, deixando bem transparente, a parte técnica eu não posso discutir com vocês, vai ser com o meu consultor, tá bom? E toquei a reunião e fui embora. Perfeito, Lu. Você teve jogo de cintura. Saí da reunião com um tapinha no ombro e já me chamaram até de Lu.
Nossa, já da intimidade. Foi sucesso o meu projeto depois, foi bem tranquilo. E, gente, a gente tá falando de metrô, né? Que é um órgão público. É, né? eles são bem exigentes. Eu conheço também alguns projetos do metrô que, meu Deus do céu, a coisa lá às vezes Exatamente. pega, viu? É. E outra, viu, Lu? Então, pra você ter uma ideia, isso, muitos gerentes de projetos ainda têm essa dificuldade. Muitos gerentes de projeto ainda acompanham até hoje apresentações extremamente técnicas. Esse é o problema, às vezes, de um mercado querer contratar gestores extremamente técnicos, porque depois você tem esse tipo de problema, você não tem esse jogo de cintura. E é tudo isso que essa área aqui, ela atenta para nós. A comunicação não é só técnica, aliás, ela é muito mais do que técnica. A questão técnica é um outro fórum, é uma outra seara que é discutida. Às vezes, numa apresentação ali, você não pode até mergulhar no técnico, porque tem muita gente que não é técnica ali. O cara quer saber o seguinte, quando você vai entregar, qual prazo, o que você precisa e acabou. E você acaba pegando, né, Lu, acho que foi o seu caso também, públicos multidisciplinares e partes interessadas com objetivos e interesses diferentes dentro do projeto. Então, se conduzir isso aí de uma forma ali, né, de jogo de cintura, às vezes é só experiência mesmo e frieza. Porque senão esse rapaz que eu dei o caso para vocês, ele era extremamente técnico. Quando ele olhou lá 87 pessoas numa sala e nós contamos, ele quase teve um ataque cardíaco. Ele suava, ele pingava. E óbvio que isso transpareceu. Né? Aí por mais que ele seja bom tecnicamente, para o cliente aquilo lá, a primeira pergunta que o diretor falou foi assim, vocês têm certeza que é esse rapaz que vai tocar o meu projeto de 2.700.000 reais? Olha lá então vocês estão me enfiando, hein? A cabeça de vocês está a prêmio. Então assim, é comunicação, né? Tudo é comunicação. E quando você não tem as pessoas técnicas para responder, né? Pior ainda. Excelente, bom case. Tudo bem, pessoal? Atentem-se a essa fórmula, atentem-se à quantidade dos canais e atentem-se ao que o Antônio levantou agora há pouco ali. Considera GP? Como não considera GP? Vocês vão ter que ter atenção ao que o enunciado está colocando. Você tem mais 8 pessoas na sua equipe, você tem 8 pessoas na sua equipe, mais 2 partes interessadas e mais um fornecedor. Opa, eu, mais 8, 9... 2 partes interessadas 11 e um fornecedor 12. Opa, 12 vezes 11 dividido por 2. Para eu descobrir qual é o resultado ou qual é o total de canais de comunicações para o exame. Já nós vamos ver alguns cases aí. Onde estava o GP no kickoff? Estava fugido, né? Muito bem. Tranquilo, pessoal. Utilizamos um tempo bem extenso aí. Falamos mais de conceituação e fundamentos de estratégias de comunicação do que propriamente os processos que nós vamos começar a ver daqui para frente. Deixa eu ver se tem alguma duvidazinha, alguma questão. Por enquanto, tudo bem, tranquilo. Comentários, perguntas. Olha. Tá vendo? Estou mandando uma informação, codificando, enviando via um e-mail. Vocês estão recebendo. Olha lá, o Carlos já deu feedback, tranquilo. O Eurico também deu um feedback, tranquilo. Olha lá, nós executando aqui nós executando a sequência básica de comunicações, ó. Olha lá, Lu, Antônio, Eurico, tudo ok, ó. Feedback, confirmação. Excelente, turma. Vamos em frente, então. Vamos conhecer, então, os processos de gerenciamento das comunicações. Vamos em frente.